vocês. Nós estamos aqui, eu, o pastor Marcos Kleiber, para a gente falar sobre um assunto muito polêmico: calvinismo versus arminianismo, né? E esse tema tão polêmico a gente vai falar porque a gente quer, né, falar sobre as doutrinas da salvação, né, essas doutrinas, essas linhas de pensamento que ajudam nós, os cristãos, a entender o processo de como a gente é salvo através de Cristo Jesus. E elas têm algumas diferenças, né? E a gente vai estar aprofundando mais a respeito delas. E o pastor, eu queria ver com você, pastor, de onde que surgiu, como é que foi, aconteceu, né? Por que essas diferenças, né? Quem que são, né, os idealizadores, vamos dizer assim, né? Quem começou com isso? Ok. Fala, galera, graça e paz para vocês, tudo bem, né? Então, Ronieri, calvinismo e arminianismo, polêmico, mas de alguma forma nos dá a oportunidade de aprofundar num tema que é extremamente relevante para a salvação do homem. Sem voltar lá nos primórdios, porque é muito antigo, os detalhes que desembocaram aqui nessas duas doutrinas, do calvinismo e do arminianismo, eu já quero começar aqui falando desse teólogo holandês chamado de Arminius, ou de Jacob, né? Herman Arminius. Ele nasceu em 1560 e faleceu em 1609. Armínio, ele foi educado na tradição reformada, né? Tudo começou na tradição reformada. Acontece que, como o Armínio se inclinou muito para as doutrinas humanistas de um homem chamado Erasmo, então ele começou a ter dúvidas a respeito da graça soberana de Deus. E em razão dessa dúvida que ele tinha, que era a doutrina reformada, os seus discípulos, chamados arminianos, né, ou alguns chamavam também de sectários de Armínios, eles disseminaram o ensino do seu mestre, de Armínios. Então, depois que Armínio morreu, em 1609, esses discípulos formularam o que hoje é conhecido como os 5 pontos do arminianismo. Foi daí que surgiu o arminianismo, né? Agora nós temos a outra vertente, que é a calvinista, né? Então, veja bem, algumas igrejas dos Países Baixos, em comum com as principais igrejas da Europa, o que eles fizeram? Eles defenderam essas doutrinas reformadas da Bélgica, a Confissão de Heidelberg, e os arminianos então tomaram a decisão de fazer uma representação ao parlamento holandês, que é um protesto, né? Protestando contra a fé reformada. Bom, o que aconteceu? Escreveram esse protesto direitinho, apresentaram ao Estado holandês, os arminianos, para ser examinado. Em 1618, isso é muito importante, em 1618, um sínodo nacional da igreja se reuniu em Dort. E aí eles examinaram os ensinos de Armínios à luz das Escrituras, certo? Bom, o que acontece a partir daí? Olha para você ver a seriedade do exame. 154 calorosas sessões. Quase 7 meses por aí. 7 meses, cara. 7 meses tratando, discutindo acerca desses 5 pontos do arminianismo. Resultado dessas reuniões, dessas sessões, o sínodo de Dort declarou como hereges as doutrinas arminianas, né? Então, contrários aos ensinos das Escrituras. Ao mesmo tempo, então, os teólogos reafirmaram aquela posição sustentada pelos reformadores protestantes. Eles reafirmaram como sendo consistente com as Escrituras. Aí o que eles fizeram, que eu acho muito legal? Eles formularam aquilo que nós conhecemos hoje como os 5 pontos
calvinistas. Contrapondo os 5 pontos do arminianismo. E os 5 pontos que eles deram esse nome, eles fizeram formular dessa forma, foi em homenagem ao grande teólogo francês que nós conhecemos hoje, o João Calvino. Né? Então, foi por aí. E a gente vai falar então sobre esses 5 pontos, né? A gente vai ter uma série de exposições falando sobre esses 5 pontos, que eu acho que é muito importante. E a gente vai estar expondo aqui quais são os 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo. Né? O que um defende e o que o outro defende, para que você, né, possa se esclarecer e aprofundar. Então, o objetivo aqui não é causar nenhuma discussão, né, nas redes sociais, mas a gente ter esse conhecimento para que a gente possa, né, ter a nossa fé embasada, né, na história da nossa igreja, né, e a gente poder, né, ter uma comprovação maior. Então, os 5 pontos são esses, né, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. São os 5 pontos do calvinismo. E a gente vai ver também por que eles levantaram esses 5 pontos contra, né, lá no Cinto de Dort, né, que foi levantado pelos arminianos. Né? Isso, exatamente isso. Vamos falar sobre depravação total? Bora! Bom, então veja bem, depravação total, ela surge como uma defesa ou contrapondo o primeiro ponto arminiano, que é a vontade livre, ou livre-arbítrio. Né? Então, o que os arminianos dizem sobre essa questão da vontade livre? Eles vão explicar que o homem ele é dotado dessa vontade livre. Ele acredita, Armínio, ou acreditava, né? Ele acreditava que a queda do homem lá em Adão, ela não foi uma queda total. O homem, ele segundo o Armínio, ainda tem a capacidade de querer aceitar Jesus. Ele não perdeu isso, né, com a queda. Então existe ainda, segundo Armínio, uma vontade livre, certo? Agora, contrapondo esse ensino, vem a depravação total. E aí nós temos que tomar cuidado, porque nós precisamos entender o que é que os teólogos reformados querem dizer com a expressão depravação total. Porque ela não pode ser mal entendida, mal interpretada. Então, para a gente começar, é melhor dizer o que não significa depravação total, certo? Então, o que não significa depravação total não significa depravação absoluta. Não significa. Então, essa afirmação não significa que o homem seja incapaz de realizar algum bem humano. Não significa que as pessoas não possam praticar coisas boas. Então, depravação total não tem a ver com isso. Depravação total significa que o homem está muito além da capacidade de se autoajudar. E isso é depravação total. O homem não pode se ajudar, porque, como diz Paulo, o homem nasce nesse mundo morto nos seus delitos e nos seus pecados. Portanto, olha a seriedade disso. Leal a Satanás, que é o Deus dos mortos. É assim que o homem nasce. Então, Ronieri, depravação total significa dizer que o espírito humano está morto desde quando nasceu. Olha que seriedade. Desde quando nasceu. Então, por isso, o homem nesse estado de morte espiritual, ele é incapaz de fazer qualquer coisa ou desejar qualquer coisa que agrade a Deus. Ele faz muita coisa boa. Ele tem condições de fazer muitas coisas que beneficiam um monte de gente. Mas ele é incapaz de fazer qualquer coisa que atraia a atenção de Deus. Por quê? Porque espiritualmente ele está morto. O que ele precisa primeiro? Primeiro ele precisa nascer de novo por obra do Espírito Santo. E aí a gente não pode confundir. E essa obra do Espírito Santo é uma obra da graça de Deus. Não é por méritos dele, né? Não tem nada que ele faça que ele possa alcançar, no caso, o bem, no caso. Exatamente, não tem. A gente podia ler um texto ou outro para comprovar isso, né? Por exemplo, Romanos capítulo 3. Olha só o que diz
o que diz Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11. Olha que coisa. Vai dizer assim, versículo 10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Olha, a palavra do apóstolo Paulo. Ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém busca a Deus. Então nós temos um outro texto que eu gostaria de ler com vocês, que é João capítulo 3, versículo 19. Diz assim: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Então percebe, Ronieri, o quanto esse texto está mostrando a incapacidade do homem de agradar a Deus. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, né? É uma outra defesa muito forte. Você conseguiu achar aí? Achei aqui. Tá. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Tá vendo só? Estávamos mortos. Então, resumindo aqui esse ponto, o homem ele é escravo do pecado e ele não está livre para buscar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, porque ele é escravo do pecado. É nesse sentido que nós defendemos que o homem é totalmente depravado. Nada nele o leva a buscar a Deus, ele não decide por Deus. Isso não significa que as faculdades dele não contribuam para o bem social, mas não ajuda a buscar a Jesus como Salvador, porque espiritualmente ele está morto nos seus pecados. É isso aí. Esse é, pelo menos assim, de uma forma resumida, o primeiro ponto, né?